O Dr. Bartolo Paiva Campos é doutorado em Ciências de Educação pela Universidade de Lovaina, é docente da Universidade de Lovaina, de Coimbra, da Católica e da Universidade do Porto. É professor catedrático emérito da Universidade do Porto. Foi secretário de Estado da Orientação Pedagógica no 6º Governo Provisório, em 75 e 76. Foi deputado da Assembleia da República em 85 e 87, onde presidiu a subcomissão relativa à Lei de Base do Sistema Educativo, a subcomissão que esteve na origem da aprovação da Lei de Base do Sistema Educativo. Foi técnico superior do Instituto de Tecnologia Educativa, foi coordenador do Secretariado Nacional da Formação de Professores, coordenador do Conselho Nacional de Exames em 96 e 98, presidente do Instituto de Inovação Educacional, presidente do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores, entre muitas outras coisas, é membro do Conselho Nacional de Educação. Muito boa tarde a todos. Queria saudar os colegas, não sei se diz do painel ou do webinar, e saudar todos os participantes e agradecer também ao Dr. Mário Nogueira o convite para participar neste debate. O que eu vou fazer é, o título do debate é 4 olhares sobre a transferência de competências para os municípios e o meu objetivo é dar o olhar do Conselho Nacional de Educação, que foi expresso numa recomendação recente. Eu não sou especialista na matéria, mas a razão da minha presença é que, como disse o Dr. Mário Nogueira, o professor Mário Nogueira, sou o coordenador da comissão onde esta recomendação emergiu e, portanto, aqui estou para dar esta visão do Conselho sobre a matéria. Como é que surgiu esta recomendação? Como sabem, em 2018 saiu a Lei da Descentralização de Competências para os Municípios e dizia que relativamente, e que não era só sobre a educação, no domínio da educação, dizia que relativamente a cada sector de políticas deveria haver um diploma sectorial. Esse diploma sectorial acabou por sair em janeiro, mas, entretanto, entre os dois diplomas, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma recomendação que saiu, que foi aprovada em novembro e, por acaso, foi publicada no Diário da República no mesmo dia em que foi publicado o diploma sectorial da descentralização das transferências para os municípios. O processo de transferência ou de delegação de competências para os municípios não é uma questão nova. E o próprio Conselho também já se pronunciou sobre esta questão anteriormente. A novidade desta legislação recente é que tudo passa a ser transferência e não delegação. Portanto, anteriormente havia transferências, delegações, depois abrange todos os níveis da educação escolar, portanto, o pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário e a formação profissional. E, finalmente, também abrange todos os municípios, porque, como sabemos, nos contratos de execução, nos contratos interadministrativos, abrangia os municípios que fossem aderindo a esses contratos. As questões que eu vou abordar e dizer qual é a posição do Conselho sobre elas são as seguintes. Primeiro, uma nota. Estamos a falar da transferência de competências para os municípios no domínio da educação escolar. Isso é importante, não no domínio da educação não formal e na educação informal. Portanto, é na educação escolar, depois, se for necessário, pode-se explicitar o que é que isso significa. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de abordar é quais são as competências, e quando se fala de competências fala-se de responsabilidades, quais são as competências e responsabilidades que devem caber às escolas e quais as que podem caber aos municípios. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, havendo competências, descentralização de competências para os municípios e para as escolas, que relação há entre estas duas instâncias, nomeadamente dos municípios relativamente às escolas? E, em terceiro lugar, tendo em conta que a resposta às duas primeiras questões,
uma última questão que se pode colocar é: e os municípios não poderiam ter um papel mais ativo no próprio processo de oferta de educação escolar, como acontece noutros países? É essas 3 questões que eu vou procurar dar a resposta existente nesta recomendação do Conselho Nacional de Educação. A recomendação debruça-se também sobre uma série de aspectos mais específicos, mas eu não abordarei, pelo menos por agora, esses aspectos. Vamos centrar na recomendação principal e no eixo, digamos, do raciocínio subjacente à recomendação do Conselho Nacional de Educação. Relativamente à primeira questão, julgo que vale a pena ler rapidamente a recomendação do Conselho. O Conselho recomenda que as competências inerentes à gestão das ofertas públicas de educação e formação sejam prioritariamente atribuídas às escolas. Uma nota, quando aqui falo de escolas, é da escola-organização e não dos edifícios escolares. Para não estar sempre a dizer escolas e agrupamentos, é a escola-organização tenha um ou mais edifícios escolares e abrangendo um ou mais níveis de ensino. Portanto, o Conselho recomenda que as competências inerentes à gestão das ofertas públicas de educação e formação sejam prioritariamente atribuídas às escolas e sejam atribuídas às autarquias locais e entidades intermunicipais as competências relativas à criação de condições externas. Condições externas para quê? Para que as crianças e jovens acedam à oferta pública de educação e dela possam fruir adequadamente. E para que o pessoal docente e não docente possa desempenhar as funções que lhe cabem no desenvolvimento das atividades de ensino e de gestão dos estabelecimentos. Isto é, uma é a oferta pública de educação e outras são as condições externas para que, por um lado, os alunos as frequentem e nelas tenham sucesso e para que os professores e o pessoal não docente possam desempenhar as respectivas funções. E quais são as competências que o Conselho Nacional de Educação considera que podem ser atribuídas às autarquias? Justamente aquelas que se referem a condicionantes externas da frequência e do sucesso e não à própria oferta de educação escolar. E não estas e não as que têm a ver com a gestão e a implementação da oferta de educação escolar. E como exemplos de condicionantes externas são muito conhecidas, os apoios da ação social escolar, os transportes escolares, o alojamento para os estudantes, quando necessário, a alimentação, os refeitórios escolares, as medidas de apoio às famílias fora do horário das atividades de educação e ensino, as medidas de segurança das pessoas e, relativamente ao pessoal docente e não docente, ao desempenho das funções pelo pessoal docente e não docente, podem-se enquadrar aqui a construção, requalificação, manutenção e segurança dos edifícios e espaços escolares e o equipamento escolar, como, por exemplo, os computadores, sem ser nenhuma provocação. Permitam-me uma nota sobre estas condicionantes externas. É sabido que o leque das condicionantes externas da frequência e da fruição da oferta de educação escolar é mais vasto do que o abrangido pelas competências que são transferidas para os municípios. Basta terem presente o impacto de todas as condições económicas, laborais, sociais, culturais, sanitárias, da vida das famílias, dos alunos e das comunidades e dos territórios onde vivam. Por isso, há uma variedade de políticas que não dependem só dos municípios e que constituem condicionantes externas da frequência e sucesso dos alunos nas ofertas públicas de educação. Note-se que, embora o Conselho Nacional de Educação concorde com a transferência para os municípios de competências relativas às condicionantes externas, recomenda, no entanto, que cada autarquia só inicie a assunção destas responsabilidades quando, primeiro, tiver os recursos financeiros necessários. Segundo, quando tiver os adequados recursos humanos. E aqui se insere a questão de um possível efeito negativo da transferência destas competências relativas às condicionantes externas provocarem assimetrias regionais ou locais em função
das capacidades das autarquias em termos financeiros e em termos de recursos humanos para o efeito. Portanto, competências para as autarquias, podem ser aquelas que dizem respeito às condicionantes externas da frequência e do sucesso, e sendo certo que as condicionantes externas estão muito mais vastas do que aquelas que tradicionalmente, e neste caso, foram transferidas para as autarquias. Quanto às competências a transferir para as escolas, a que devem pertencer às escolas, considera que a gestão dos recursos e dos processos indispensáveis para operacionalizar a oferta pública de educação escolar deve ser exercida pelos atores e pelos órgãos das escolas. E para isso devem ter as competências necessárias para o efeito. Aliás, o Conselho acrescenta que é a tendência das políticas dos países com tradição de municipalização da educação, a tendência é para atribuir cada vez mais competências e responsabilidades às escolas. Portanto, num certo retrocesso dessas políticas. E acrescenta mesmo que, por exemplo, o estatuto e as competências das escolas profissionais poderiam constituir um primeiro horizonte, não todo o horizonte, para o estatuto e competência a atribuir às escolas da rede pública. O Conselho considera que é desejável procurar, nesta transferência de competências, o necessário reforço das competências das escolas e um equilíbrio entre a transferência das competências para as escolas e a transferência para os municípios, o que não foi feito, considera o Conselho. Isto é, neste processo de descentralização e de transferência, a lei, o legislador, em vez de ver o quadro no seu conjunto, competências da administração central, das escolas e das autarquias, tratou só do problema da descentralização para as autarquias sem dar uma visão coerente e sistémica desta questão. E, portanto, sendo assim, sendo esta a posição do Conselho relativamente à primeira questão, não é de admirar que o Conselho se congratule com a caducidade da delegação de competências que é possível nos contratos interadministrativos. Só para vos dar alguns exemplos, pode ser delegado nos municípios a gestão do calendário escolar, a gestão dos processos de matrícula e de colocação dos alunos, a gestão da orientação escolar, as decisões sobre recursos apresentados na sequência de instauração de processo disciplinar a alunos e da aplicação de sanção de transferência de estabelecimentos de ensino, definição de componentes curriculares de base local em articulação com as escolas, recrutamento, gestão, alocação, formação e avaliação do desempenho do pessoal não docente, seleção, aquisição e gestão dos equipamentos escolares, mobiliário económico e material pedagógico. E curioso, eu confesso que não fui ver quem é que propôs esta resolução. Há uma resolução da Assembleia da República de 2017, quem propôs e quem votou, mas que retoma uma boa parte destas competências, dizendo a Assembleia da República resolve recomendar ao Governo que delegue as seguintes competências através de contratos intermunicipais e relativamente à educação, uma boa parte daquelas que eu já li também. Ora, o Conselho Nacional de Educação congratula-se que neste diploma sectorial, nesta transferência de competências mais recente, que seja determinada a caducidade da delegação de competências dos contratos interadministrativos até à data em que as autarquias assumam a responsabilidade das transferências agora realizadas. E considera o Conselho que este leque de competências que poderiam ser exercidas pelos municípios constitui uma intrusão clara nas competências das escolas no domínio pedagógico e organizacional de prestação e gestão do serviço educativo. Até aqui, portanto, abordámos a primeira questão, a do âmbito do leque de competências que pode ser transferido para as autarquias e as que devem pertencer às escolas. E a segunda questão, então, é qual a natureza desta relação entre as autarquias e as escolas? Se ambas têm competências relativamente
a este assunto qual é a relação, a natureza desta relação. E então, lendo muito diretamente, o Conselho recomenda ainda que a transferência de competências para os órgãos das autarquias locais e entidades intermunicipais não se traduza numa relação hierárquica destas sobre os órgãos das escolas, mas apenas numa frutuosa colaboração entre ambas as instâncias. Uma relação de colaboração e não uma relação hierárquica. Isto é, os municípios não devem, segundo esta recomendação, constituir um nível local da administração pública da educação com poder hierárquico sobre as escolas. Mas também é óbvio que as responsabilidades podem exercer relativamente a algumas condicionantes externas da operacionalização da oferta pública necessita de articulação com os órgãos das escolas. Como, aliás, pode acontecer com as outras instituições com responsabilidades noutras condicionantes externas, nomeadamente no mundo da saúde, etc. Sendo assim, portanto, nesta perspectiva, os municípios não devem constituir um patamar descentralizado da administração pública da educação. Depois da resposta a estas duas perguntas, podem os participantes perguntar, mas então o diploma sectorial da transferência de competências para as autarquias enquadra-se nesta perspectiva do âmbito das competências que podem ser atribuídas a entidades externas e das que devem ser atribuídas às escolas? Isto é, este diploma sectorial está de acordo, vai na linha do parecer, da recomendação do Conselho Nacional de Educação? Eu diria que tendencialmente sim, mas com algumas ressalvas. De facto, a quase totalidade das competências que são transferidas para os municípios referem-se às citadas condicionantes externas e retira mesmo alguma destas aos órgãos de gestão das escolas, como a ação social escolar, e desse ponto de vista, um ponto de vista jurídico, de facto não revogou essas competências que são atribuídas aos órgãos das escolas. Isso é um pormenor jurídico. Em segundo lugar, este diploma sectorial, portanto, esta transferência de competências, não retoma a maior parte das competências delegadas nos contratos interadministrativos e na recomendação da Assembleia da República. Mas, pelo menos, no que se refere ao pessoal não docente, vai já um pouco mais além da recomendação do Conselho Nacional de Educação. E diga-se a este propósito que neste domínio, em versões preliminares, ia muito mais à frente, houve um certo recuo na versão final. Mas mesmo assim, são transferidas competências, muitas das quais até agora, ou as mesmas, já estavam delegadas nos contratos, mas agora são transferidas para todos os municípios, as competências de recrutamento e gestão do pessoal docente. Lembremos-nos que o mesmo acontece com o pessoal docente. Também são entidades externas às escolas que recrutam, relativamente ao recrutamento, que recrutam e colocam o pessoal docente. Portanto, aqui a competência das autarquias, recrutar e colocar o pessoal não docente. Mas, além disso, tem também competências na gestão do pessoal não docente. Por exemplo, as escolas apenas dão contributos para a avaliação do desempenho do pessoal não docente. As escolas não avaliam o desempenho do pessoal não docente, mas dão contributos. Apenas dão contributos às autarquias para a decisão que estas tomem sobre o mapa de férias. Os municípios têm poder disciplinar relativamente ao pessoal não docente. E a apreciação técnico-científica e a certificação das ações de formação são da competência do Ministério da Educação, sem dúvida através do Conselho Coordenador da Formação Contínua, mas também, em simultâneo, pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses. O que é que o Conselho disse sobre esta questão? Disse que o recrutamento e colocação devem ser competência dos órgãos das escolas, como até agora era, em boa parte, por delegação. E acrescenta, se isso não se verificar, que ao menos os órgãos das escolas participem neste processo de recrutamento e seleção do pessoal não docente. E, finalmente, quanto à gestão, que, como acontece com os docentes, toda
a competência seja exclusivamente dos órgãos das escolas e não da autarquia. Abordaria agora a terceira questão, que é a seguinte, lembrando, mas os municípios não poderiam ter um papel mais ativo, não só nas condicionantes externas da frequência e sucesso escolar, mas também na própria oferta pública de educação, como acontece noutros países? Eu diria que obviamente que sim. Como, aliás, também tem sentido as escolas assumirem muitas das responsabilidades relativamente às condicionantes externas, como tem acontecido até agora e como acontece com as escolas privadas e, em alguns casos, com as escolas públicas. Transportes, alimentação, ocupação dos tempos fora dos tempos letivos, etc. Fixemos então na outra possibilidade dos municípios terem um papel mais ativo no desenvolvimento da própria oferta educativa e não apenas nas condicionantes externas. E a título de exemplos, podemos imaginar, e tem tradução noutros países, que os municípios pudessem ter o poder, a competência de definir normativos para o desempenho do pessoal docente e não docente, para a organização do processo educativo, do processo de educação escolar e até de fiscalizar o seu cumprimento, ou então que as escolas fossem serviços das autarquias. Como as autarquias têm outros serviços para a população, teria também como serviços o serviço de educação pública. Neste caso, no primeiro caso, de facto, as escolas seriam uma autoridade local de educação, ou então as escolas seriam serviço das autarquias. As duas hipóteses, municipalização só relativamente às condicionantes externas, ou municipalização relativamente também à implementação e gestão do processo de educação escolar, são opções políticas possíveis e existentes. O Conselho, relativamente a isto, diz se a intenção, se o projeto político for de caminhar nesse sentido, seria bom antes estudar bem o que é as experiências de municipalização da educação noutros países, contextualizando essa análise e organizar um debate nacional público sobre o assunto. Esta questão da descentralização tem a ver com o pressuposto, a legitimação da descentralização. Há muitas justificações, umas mais implícitas, outras explícitas, mas essencialmente é a ideia de que as decisões a um nível de proximidade aumenta a probabilidade de serem mais adequadas ao contexto local e permitem também a colaboração, a maior colaboração dos atores sociais nessas decisões. Pode-se perguntar, justamente, para garantir a qualidade e a equidade do processo e dos resultados da educação escolar, quais são as competências que devem ficar a um nível de proximidade e, nesse caso, no nível de proximidade, nas escolas, quais nas escolas e quais nas autarquias. Já vimos qual era a posição do Conselho, pelo menos antes do tal debate ou antes da tal análise. Atualmente, o Conselho considera que devem ser atribuídas prioritariamente às escolas as competências relativas à gestão, à implementação da oferta educativa escolar. E que mais competências deveriam ser justamente atribuídas às escolas nesse sentido. Mas para isso, e aqui já é uma opinião pessoal, eu julgo que as escolas deveriam ter um outro estatuto que não têm atualmente. Provocatoriamente eu diria, mas mesmo muito provocatoriamente, porque é que as escolas públicas não superiores não têm o mesmo estatuto das escolas públicas superiores?
ou então porque é que as escolas públicas não fazem parte do setor público não administrativo. Mas isso seria discussão para outras ocasiões. Portanto, resumindo, este olhar do Conselho sobre a transferência de competências para as autarquias, para os municípios só podem, porque não devem, não têm que dever, podem, o Conselho considera que podem ser transferidas as competências relativas às condicionantes externas da frequência e do sucesso, que as outras devem ser reservadas às escolas as quais precisam de mais competências para o efeito, que a relação entre as autarquias e as escolas deve ser uma relação de colaboração e não de poder hierárquico das autarquias sobre as escolas, e que, se o projeto político for da adoção de modelos estrangeiros de municipalização, que aí se analise primeiro essas experiências e como estão a evoluir e que se debata a questão a nível nacional. Pessoalmente, eu proponho o aprofundamento e uma reflexão sobre o estatuto das escolas para terem mais competências, como é referido. E muito obrigado. Quanto a recomendações específicas, se depois o problema se levantar, veremos.